Volkswagen Brasília, produzida pela Volks do Brasil de 1973 a 1982. Foi também o meu primeiro carro e nesses 9 anos de produção, muita coisa interessante aconteceu e tem muitas curiosidades que vou trazer agora. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a este canal que traz literatura automotiva e nostalgia, curiosidades incríveis sobre a Brasília. Afinal, é a ou o Brasília? Vou falar também sobre isso aqui no vídeo de hoje. Olha, é muito importante que vocês curtam o vídeo, o joinha, sabe o joinha? Clica no joinha, você não vai pagar absolutamente nada e você ajuda o nosso vídeo, né? Ajuda a plataforma a entender que o público está gostando deste tipo de material. Portanto, se você está gostando, por favor, clique no joinha. Olha, vamos lá, vamos direto pro tema. Em novembro de 1970, o presidente da General Motors do Brasil, James Waters, afirmou que a montadora havia aprovado o início da criação de um novo carro para o mercado brasileiro, né? Havia aprovado que o projeto tivesse início. Naquela altura do campeonato, a Chevrolet do Brasil tinha apenas o Opala como carro de passeio. E esse novo projeto, batizado de Projeto 909, tinha o objetivo de competir exatamente na faixa de preço do Volkswagen Fusca, até então líder soberano do mercado. Esse projeto, é claro, vocês já devem saber que deu origem ao Chevette em 1973. A Chrysler do Brasil, que também tinha lá o Dodge Dart, um carro maior, um carro grande, também já dava início na adaptação de um carro menor para o mercado brasileiro, baseado no Hillman Avenger, mas o nosso modelo aqui seria só de 2 portas para seguir uma tendência do mercado. Esse carro seria o Dodge 1800, lançado também em 73 e que só em 76 virou Polara, né? A Volkswagen no Brasil sentia que precisava reagir. No segundo semestre daquele ano de 1970, o Volkswagen Fusca recebia as maiores mudanças em muitos anos. Ele vinha ali da década de 60, todo ano recebia mudanças, mas mudanças mais sutis. Em 67 chegava o modelo 1300, 68 sistema elétrico de 12 de 6, mudou de 6 para 12 volts, mas em 1970, no segundo semestre, houve uma grande mudança. O 1300 comum se dividiu em 2. Na verdade, já havia um outro modelo além do 1300 normal, que era o pé de boi, mas ele vendia pouco e foi produzido sim até 69, mas em unidade, número baixo, né? Mas a partir do segundo semestre de 70, aquelas mudanças marcaram muito mais o cenário automobilístico nacional. O Volkswagen Sedan passaria a ser vendido em 2 novos modelos. O novo modelo 1300, que ganhava novo para-choque de lâmina simples e nova tampa do motor, e o inédito modelo 1500, que foi apelidado de Fuscão. Esse trazia pela primeira vez lanternas traseiras com luz de ré integrada, tampa do motor com aletas extras de ventilação, bitola mais larga nas rodas traseiras e as rodas, inclusive, passavam a ser de 4 furos, né, as mesmas rodas do Volkswagen 1600 e Variant, além do luxuoso interior com revestimento do painel imitando jacarandá. O queridinho Volkswagen era líder disparado no mercado nacional e já tinha deixado para trás concorrentes dos anos 60 que tinham morrido anos antes, como por exemplo o Renault Gordini, que saiu de cena em 68, e o Belcar, né, da DKV, que saiu de cena em 67, depois que a própria Volkswagen comprou a Vemag do Brasil. Mas isso nos anos 60. Será que essas mudanças implementadas no Fusca em 1970 vão ser suficientes para fazer frente a esses novos modelos que estão previstos para serem lançados em 73? Vale lembrar que o Fusca fora do Brasil já estava mais evoluído, com vigias maiores, muito mais evolução. O nosso, ele teve evoluções mais lentas, em doses homeopáticas no mercado brasileiro. Então, diante deste cenário com novos lançamentos chegando, o presidente da Volkswagen do Brasil na época, que era o Rudolf Leiden, desafiou os projetistas Márcio Piancastelli, José Vicente Martins e Jorge Yamashita a elaborar um novo projeto capaz de competir, fazer frente
aos novos modelos da concorrência. Esse novo veículo deveria ocupar uma posição intermediária no catálogo da Volkswagen, ficando entre o Fusca e a Variant. No final de 1970, o Márcio Piancastelli deu início então ao projeto 102. O primeiro desenho foi concluído em fevereiro de 1971. Ao longo do projeto foram feitos 40 desenhos, com o modelo evoluindo de uma minivan para um hatchback. Para testar o novo motor, que na verdade não era tão novo assim, o motor escolhido foi o 1600, mas não o 1600 plano. Seria o mesmo 1600 usado no Zé do Caixão, Volks 4 portas, 1600 de capela alta, como é chamado, carburação simples também. E para testar esse novo conjunto mecânico no novo carro, foi então feito alguns protótipos baseados numa Variant encurtada. Esses protótipos aí são chamados até hoje de mula, que é quando um carro novo é testado, mas com a carroceria de algum outro modelo que já está em produção para disfarçar, né? Quando essas mulas foram avistadas pela imprensa automotiva, logo o carro foi apelidado de Mini Variant. No início da década de 70, só haviam 3 grandes montadoras, tinham menores, mas 3 grandes, que era basicamente ali Volkswagen, Ford e Chevrolet, que usavam habitualmente a Estrada Velha de Santos para fazer ali testes de rodagem. Sabendo disso, o repórter automotivo Neemias Vazão e o fotógrafo Cláudio Laranjeira foram dar uma rodada nesse trecho aí para ver se flagrava alguma equipe de testes, já que isso era comum. Aquela época ali era uma época que antecedia grandes lançamentos, então as equipes de rodagem de ambas as marcas estavam trabalhando bastante. Era uma tarde de abril de 1973. O Neemias Vazão e o fotógrafo Cláudio Laranjeira estavam dando uma rodada lá na Estrada Velha de Santos e voltando ali na altura de Cubatão, eles viram um comboio com 2 variantes, levando ali o pessoal da engenharia da Volks e também os temidos seguranças armados, e à frente 2 protótipos pré-série, já sem grandes disfarces da Brasília, uma unidade amarela e uma azul. As placas estavam amarradas nos para-choques e não havia mais nenhuma camuflagem. Naquele tempo, os segredos automotivos eram mantidos a 7 chaves, levado à risca esse sigilo. Não é como é hoje, onde acontece em alguns casos da própria montadora vazar propositalmente alguma coisa para dar uma movimentada na imprensa automotiva e também nas redes sociais. Na época não, era sigiloso o negócio. Quando o Neemias Vazão e o Cláudio Laranjeira viram aquela situação, eles começaram a fotografar. E é essas fotos que vocês estão vendo aí. As variantes com os seguranças começaram a tentar fechar o Fuscão. Eles estavam num Fuscão 1500, fechar o Fusca deles. E ali, em meio a tentativas de tirar mais fotos e manobras perigosas naquela estrada, eles foram enfim abordados de fato pelos seguranças, que chegaram com toda a brutalidade para com o repórter e o fotógrafo que estavam no Fusca, deram pontapés na porta do Volkswagen e inclusive um segurança chegou a disparar um tiro na placa do carro. Vocês não estão vendo a foto da placa do Fusca com um buraco de bala aí que foi feito nesse dia. A máquina do Cláudio Laranjeira também foi quebrada e eles pensaram ter conseguido pegar o filme, mas ele espertamente escondeu o filme que continha, o rolo de filme que continha aquelas imagens no bolso e conseguiu então levar esse rolo de filme para ser revelado lá na sede da editora Abril. Na tentativa de abafar o caso, a marca decidiu partir para a diplomacia e dias depois convidou a executiva da editora Abril e repórteres para um amistoso almoço de desculpas na sede da empresa. No mesmo dia do almoço ia às bancas a edição de maio de 73, com o novíssimo Chevette na capa e em destaque um pouco menor a imagem e a frase Brasília, a foto apesar do tiro. A Volkswagen do Brasil correu para lançar o Brasília antes dos concorrentes, mas não deu tempo. O Dodge 1800 da Chrysler foi lançado em 5 de abril de 73. O Chevette semanas depois, no dia 24 daquele mesmo mês. Já a Brasília chegou só em 8 de junho de 73. Esse ano foi um ano de importantes lançamentos na indústria automobilística nacional. O Ford Maverick também foi lançado no final de junho daquele ano. O
Brasília chegou e agradou pelo seu moderno desenho, apesar de sua plataforma, similar à do Fusca, já estar defasada. Há quem diga que o seu design serviu de inspiração para o Golf alemão, lançado em 74. Agora, é o Brasília ou a Brasília? A Brasília, já tá falando do A, né? A Brasília era tratada pela Volks como o Brasília, porque na verdade ele era um hatchback. A Volkswagen já tinha uma perua em produção, que era a Variant, não tinha sentido ter duas peruas ali. Acontece que o Brasília, ele foi projetado, como eu acabei de dizer, ele começou a ser projetado como uma minivan e evoluiu. O projeto final terminou como um hatch. Então ele tinha uma tampa grande na parte traseira, que dava uma impressão de perua mesmo. Só que ele também foi, digamos assim, homologado como um utilitário. E utilitário e hatch são coisas que não combinam muito bem. Então a Brasília foi homologada como utilitário até por questões tributárias e acabou ficando no popular como a Brasília. Mas oficialmente ela é o Brasília. Porém, os dois jeitos estão certos. Então é mais comum que as pessoas falem a Brasília, mas o Brasília seria o modo oficial, né? Até na música lá dos Mamonas Assassinas ele fala minha Brasília, né? Não meu Brasília. Então, ambos os jeitos estão certos. Confesso que é até estranho, né? Quando alguém fala, o meu Brasília, vou pegar o Brasília lá. Mas algumas pessoas hoje estão falando corretamente, mas até um tempo atrás não tinha isso não. Todo mundo falava só a Brasília. Vamos ver agora como foi a evolução na questão de vendas. Será que a Brasília vendeu bem no mercado nacional? É o que nós vamos ver agora num gráfico que eu preparei. Pode colocar na tela. Esse é o gráfico que eu preparei para vocês. Então, em amarelo, nós temos as vendas da Brasília. Em azul, do Chevette. Em vermelho, a do Fusca, que era o líder de vendas. Em laranja aqui, escuro, o Dodge 1800, que depois virou Polara. E depois eu coloquei concorrentes importantes, como o Fiat 147, a partir de 77, e o Gol a partir de 1980 em verde, tá? Aqui então nós temos o líder de vendas, tá? Que já era líder, que no caso é o Fusca. Os lançamentos de 73, que tá aqui, Brasília, Chevette e Dodge. Aqui a partir de 77, o importante concorrente, que era o 147, e depois o Gol, tá? Não coloquei o Corcel aqui, porque ele não era um concorrente tão direto assim como esses que aqui estão. Então, em 1973, o Fusca vendeu 237.500 carros, vendeu demais, líder disparado. A Brasília já apareceu aqui como o segundo carro mais vendido, vendendo 34 mil unidades, lembrando que isso a partir de junho. Então nós temos aqui basicamente o segundo semestre só. O Chevette vendeu, mesmo sendo lançado 2 meses antes, vendeu 31 mil, vendeu um pouco menos. E o Dodge aqui, Polara, o 1800 no caso, vendeu 15 mil carros, né? Se a gente observar as vendas do Dodge, elas sempre são baixas, né? Notem que ela começa com 15 mil, ela atinge o pico em 74 com 15 mil também, 500 e pouco. Em 75 ela cai bastante, né? O carro enfrentou alguns problemas crônicos aí no começo, que acabou queimando a imagem do carro. E em 76 ela é, digamos assim, relançado como Polara. E aí a gente pode ver o reflexo disso aqui, porque ele retoma o fôlego em vendas, né? Vendendo 12 mil carros. Mas depois ele não sai muito disso, né? Em 77, 13 mil carros. 78, 10 mil carros e vai caindo, ó. 79, 10 mil também. Em 80 cai para 6.293. E aqui em 81... tá tão poucas vendas dele que não dá nem... Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó. Dodge 1800 Polar em 81, 1.028 carros. Em 82 já nem tem mais, né? Voltando para Brasília. Notem que ela tem uma ascensão grande, né? 74 já sobe para 85 mil carros. Depois sobe para 113 mil e vai embora, ó. 136, sendo que o pico, o ano que mais vendeu Brasília, foi 1978, com 159 mil carros. Foi o ano em que quase a Brasília foi o carro mais vendido do ano, né? O Fusca vendeu 165, né? 6 mil carros a mais só. Chegou perto. Aí em 79 ainda vende bastante, mas em 80 já cai, ó. Cai para 96 mil carros. Já começa um declínio. É o ano que a gente tem aqui o lançamento do Gol, figurado em verde, né? O Gol vendeu 52 mil carros em 80. E isso já reflete também em 81
quando as vendas caem para 17 mil, e aqui em 82 cai mais ainda, né? Vendeu só 2 mil carros, vendeu muito pouco. E uma outra coisa que chama a atenção é a ascensão grande também do Fiat 147, lançado em 76, mas as vendas aqui começou a contar em 77, né? Então você vê que ele começa aqui e vai subindo também vertiginosamente, então a ascensão dele cruza com a queda do Brasília. Então a Brasília foi perdendo consumidores para outros modelos do mercado. O Chevette se manteve meio estável em todos esses anos aqui. Então aqui a gente pode ver que ela subiu até 78, e aí a partir de 79 começa a cair, cai forte em 80 e tem um fim derradeiro em 82, saindo pela porta dos fundos. Tem gente que ainda segue aquele conceito de que Fusca é tudo igual, e Brasília idem, vai no mesmo embalo. Mas não, viu, pessoal? Não. Fusca tem muitas alterações e a Brasília, ano a ano, tem mudanças. Se você pegar uma de cada ano, você consegue, sem saber o ano pelo documento ou placa, sem saber o ano, se o cara entender, ele sabe diferenciar ano por ano. Para não dizer que não tem ano que não muda, que muda pouco, os anos que menos mudam de um para o outro é de 73 para 74, 75 para 76 e de 81 para 82. Tem poucas alterações, mas tem, não é que não muda nada, né? Então é o que nós vamos ver agora na cronologia do sucesso. Em 1973, no lançamento, a Brasília tinha aquelas rodas com calotinha central na cor prata, painel reto, aquela chapa embaixo do tabelier que era na cor da carroceria, exposta, né, sem acabamento. Esse painel aí, nas primeiras unidades, era reto, pessoal. Não tinha aquele decalque que contornava os botões. Essa característica é muito rara, porque só as primeiras 3 mil unidades saíram assim. Dali pra frente, já tem muita 73 que já sai com o decalque. Uma Brasília com esse painel reto é muito raro, né? E além disso também o volante cálice, que era uma característica que saiu só em 73, e o capô de um vinco. Tem gente que diz que Brasília tem 2 capôs, o capô de um vinco e o capô de 2 vincos. Na verdade, são 3 capôs. Tem o primeiro capô de um vinco, que na parte de dentro dele ele tem uma travessa na transversal, né? Uma travessa de fora a fora. Depois disso, já nos próximos anos, teve um reforço estrutural, onde o capô de um vinco ganhou uma longarina em formato de A ou V, depende do lado que você olha, para dar mais resistência, e depois o capô então de 2 vincos, que foi usado de 78 em diante, né? Então são 3 modelos de capô diferentes, sendo o primeiro ali de um vinco e uma travessa na horizontal o mais raro deles. Em 1974 as mudanças são o volante, que passou a ser o bumerangue, seguindo ali o Fusca, né? O Fusca também ganhou esse volante em 74, e a dupla carburação, que passou a ser um opcional, embora ainda não muito requisitado. No ano seguinte, em 75, a grade que cobre o silencioso do escapamento passa a ser maior no lugar daquela mais curtinha. O emblema atrás perde o Volkswagen, perde o VW e passa a vir só com o nome Brasília, e as lanternas deixam de ser tricolores e passam a ser bicolores, seguindo uma resolução do Contran da época. Em 76 foi um ano de fato de poucas mudanças. A dupla carburação passou a ser uma opção normal de série para todos os modelos, e o motor carburação simples conviveu ainda mais algum tempo dentro daquele ano. Surgem também opções interiores com assentos e laterais e portas em vermelho e marrom escuro, mas essas opções são muito raras e ainda não eram aquelas monocromáticas que eu vou falar agora, que são as alterações do ano de 77. Na verdade, eu diria a vocês que 1977 é o melhor ano da Brasília, é o ano que mais tem mudanças, não é 78. Até 78 teve muita mudança estética, mas em 77 teve muita alteração técnica e estrutural. Eu costumo mesmo dizer que é o melhor ano da Brasília porque ela traz as inúmeras melhorias da chamada fase 2, mas ainda com o visual clássico, né, com lanterna lisa e para-choque envolvente, né? Por exemplo, melhorias técnicas foi o ganho do duplo circuito de freio, cabeçote do chassi reforçado, aquele tubo de segurança contra impactos frontais, né, que ficava ali atrás do para-choque dianteiro, coluna de direção retrátil em caso de colisão, as caixas de roda dianteira ganharam reforço estrutural, novos instrumentos no painel,
Comandos do limpador de para-brisa passam a vir em alavancas na coluna de direção, os comandos da ventilação ganham iluminação, o tabelier ganha acabamento imitando o jacarandá, porta-luvas com tampa e a lataria inferior do painel ali, que antes era com a lata aparente, ganha revestimento também que acompanhava a cor do interior, que agora podia ser preto ou todo preto ou todo marrom, né? Que é conhecido como monocromático. As versões mais luxuosas ganham também carpete. Até então, todas elas vinham com aquele carrapatinho igual do Fusca. Uma curiosidade desse ano também é o retrovisor da porta do motorista, que foi deslocado mais para frente, ficando bem ali no fim, né? E o mais curioso é que existem os dois tipos em 77. Esse retrovisor mais para frente, ele foi produzido por uns 6 meses, né? Depois voltou a ser posicionado perto do cajado do quebra-vento. É uma característica do ano de 77 que só de bater o olho você consegue identificar. Agora, em 1978, novas lanternas traseiras, novo capô com 2 vincos, novos para-choques com polainas plásticas, novo volante com as letras VW, desembaçador elétrico do vidro traseiro disponível como opcional pela primeira vez, acionamento do pisca-alerta passa para a alavanca de seta e com as mudanças do para-choque e lanterna, tem mudança também na lataria. O para-choque, o paralama é diferente. Até 77 é um paralama e até de 78 a 82 é outro. O que muda, Pedro? Muda o buraco para parafusar a polaina. No modelo com o para-choque inteiriço até 77, o decalque, aquele decalquezinho que tem no paralama, na chapa e o furinho, para parafusar o para-choque, ele é mais para frente, ele é mais próximo da curvatura do carro, na quina. Com o para-choque de polaina, esse decalque é mais para trás, então muda também o paralama. Se a pessoa alterar o para-choque e, por exemplo, colocar o para-choque mais novo numa Brasília mais antiga, para parafusar a polaina ela vai ter que furar o paralama, porque não vai bater o furo. Atrás, o para-choque de lâmina de ferro, ele não tinha nenhuma perfuração na lateral. Ele era preso só com os dois suportes de ferro que entram dentro da carroceria. Então a lateral dela é lisa, embaixo da lanterna ali traseira. No modelo 78 em diante, com aquela polaina que era parafusada, então a estamparia da chapa passou a ter um decalque e um furinho para você poder parafusar. Então isto é uma característica que pouca gente nota e muda. Às vezes a pessoa troca a lateral, tem a lateral até 77 e 78 para frente. Uma outra coisa que muda também é o alojamento da lanterna. Até 77 ela é toda aberta de fora a fora, ela faz aquele L, né? Faz aquela volta inteira. No modelo 78 para frente, a lateral é fechada. Se você tirar a lanterna de uma Brasília de 78 para frente, você vai notar que a lateral dela é tampada. A estamparia é fechada porque ali é só um acabamento. A lanterna se divide em 2 partes e é só um acabamento que é parafusado ali sem ter luz dentro. Então é uma característica também que mudou em 78 em diante. Isso é bom para identificar a carroceria, para identificar carro cabrito. Você consegue quebrar, consegue descobrir se o carro é cabrito ou não. Por exemplo, se você vê uma Brasília 73 e você vê que ela tem os buracos para polaina traseira, tem os buracos para polaina na posição do pós 78, aí você já mata que é um carro com carroceria trocada. E vice-versa, né? E vice-versa, um 80 com características da mais antiga. Então é interessante também esses detalhes. Em 1979 surge a versão LS, né? Não existe esse modelo LS em 78, não existe. Essa versão chegou só na linha 79 e tinha de série os bancos dianteiros com encostos de cabeça integrado igual do Passat, console no túnel, vidros verdes, rodas e máscaras do farol na cor grafite e opções de cores metálicas. Os emblemas traseiros Brasília e Brasília LS passam a ser feitos em plástico e tem fundo preto, assim como o espelho retrovisor que também é de plástico, né, no lugar daquele raquetinha cromado usado até 78. Também muda a folha de porta, viu? Porque basicamente a posição da rosca desse retrovisor de plástico é diferente do modelo raquetinha. Então,
serve, o de plástico serve na mais antiga e o raquetinha serve na mais nova, mas fica fora de posição. Tem uma diferença ali bem ali onde vai a rosca, tem uma diferença na estamparia ali que muda então a partir de 79, olha só que coisa. Outra coisa que muda em 79 é os filtros de ar da dupla carburação que passam a ser daquele tipo panelão. Isso daí foi feito para diminuir aquele barulho de sucção dos carburadores, para diminuir o barulho interno. Nesse ano também surgiu a opção de 4 portas, mas sempre na versão no acabamento básico, visando frota, o mercado de frotistas, né? E também de táxi. Não teve LS 4 portas. Em 1980 é lançado o painel 2001, com quadro de instrumentos totalmente redesenhado, visando aproximar-se do Passat. Os instrumentos são todos abrigados em um único quadro à frente do motorista. O vacômetro passa a ser também um opcional. Esse painel era considerado até mais bonito e moderno que o painel da Variante 2 e do novíssimo Gol. Os bancos dianteiros também mudam de formato e o seu encosto de cabeça passa a ser separado no mesmo padrão do banco do Gol também que tinha sido lançado. Surgem o lavador elétrico do para-brisa e o temporizador do limpador como opcionais. A versão LS perde as rodas na cor grafite. Surge oficialmente a versão a álcool com motor 1300, dupla carburação e potência de 49 cavalos. Essa versão foi um fracasso, né? Não agradou. Era muito fraca, bebia muito, andava pouco, câmbio mais curto, ficou poucos meses em produção. Brasília álcool 1300 é um modelo também raro nos dias de hoje. Para 1981, poucas novidades, né? Como o volante, herdado do recém-chegado Gol, e melhorias nos materiais fonoabsorventes para reduzir ainda mais o ruído interno. Na segunda metade do ano, as lanternas traseiras voltam a ter os piscas na cor laranja. Nesse ano, saía de produção a Variante 2, já dando um início que a Brasília também estava com os dias contados. Para 1982, nenhuma grande novidade em relação a 81. Apenas novas cores, né? No mês de março, a produção foi definitivamente encerrada, após mais de 950 mil unidades no mercado brasileiro e mais de 100 mil para fora, então passando no total de 1 milhão de unidades. A Brasília foi um grande sucesso comercial e dividiu com o Fusca o pódio de carros mais vendidos no país na década de 70. É um carro que tem o seu lugar no coração dos brasileiros. Em 1976, chegou a cogitar-se um projeto de uma Brasília com motor a água e tração dianteira, motor na frente, a mesma configuração do Passat. Um protótipo até foi feito, mas esse projeto foi cancelado porque os diretores da Volks decidiram que era mais viável desenvolver um novo projeto que poderia sim dar origem a uma família de veículos com picape, perua e sedã. Coisa que a Brasília, devido ao seu projeto mais antigo, acabou sendo inviável, né? Mas ficou na história também esse relato da Brasília com motor dianteiro, tá certo? Estas foram algumas das curiosidades mais importantes e relevantes que circulam, que fazem parte da história da Brasília no Brasil, fabricada de 1973 a 1982. Foi sem dúvida um grande sucesso comercial e merece ser relembrada. Foi meu primeiro carro também, né? Atualmente não tenho, mas espero ter novamente. O meu amigo Felipe Bitu, ele tá se divertindo adoidado com a Brasília 74 Ocre Marajó ou Marrom Caravela. Eu acho que é Marrom Caravela com interior areia. Ei, laiá, hein? Bela configuração, Bitu. Parabéns a você. Quem sabe um dia, em breve, eu traga uma Brasília de volta para o canal. Garanto que os telespectadores ficarão felizes. É isso aí, meus amigos. Agradeço a todos. É muito importante, viu, que você curta o vídeo. Eu disse no começo, mas volto a repetir, caso você tenha esquecido. Você ajuda as produções e ajuda o nosso trabalho aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Para quem está vendo na data de estreia, um bom final de domingo. Até mais. Tchau, pessoal.